Amém? Deus abençoe. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 22. Nós vamos para a nossa segunda mensagem dessa série chamada A Porta Estreita. Quantos estavam no último domingo? Só para que eu tenha uma referência. Quantos estavam? Muitos dos irmãos. Glória a Deus. Amém? Lucas capítulo 13, versículo 22. Diz o seguinte: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Versículo 23, parte B. Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta, por favor. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Versículo 26. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinagem em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão infelizmente excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há muitos serão primeiros e primeiros serão últimos. Diga amém e amém. Eu te convido a mais uma vez fechar os seus olhos, se assim você puder, e fazermos uma oração, consagrando esse tempo de meditação na palavra ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz e ela é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Deus, obrigado porque a tua palavra, as tuas escrituras, elas são atemporais, Deus. Nada se compara com a tua palavra, nada se compara, Deus, com as verdades que o Senhor deixou para nós, nada se compara com aquilo que o Senhor inspirou homens e mulheres ao longo da história para que eles pudessem guardar as verdades do Senhor. Por isso, nesta manhã eu peço, Deus, aquilo que está sendo ministrado nessa série, que possa ganhar forma em nossa mente, descer para os nossos corações e serem manifestadas em nossas atitudes. Paizinho, que nada do que dissermos, nada daquilo que compartilharmos aqui seja tirado de um contexto e levado para outro, mas que seja completamente fiel à doutrina da tua palavra, à doutrina da fé. Eu estou aqui como um servo do Senhor, Pai, somente para dizer aquilo que o Senhor quer que eu diga, somente para expressar aquilo que o Senhor quer que eu expresse. Por isso eu peço para que o Senhor ministre ao meu coração mais uma vez, e para que o Senhor ministre ao coração desses irmãos e irmãs que aqui estão. Deus, aqueles que estão aqui talvez pela primeira vez, que eles sejam acolhidos pela verdade da tua palavra, e aqueles que estão conosco há mais tempo, que sejam acolhidos e profundamente tocados pelo poder da tua palavra, Deus. Não são palavras persuasivas, mas são palavras de poder, de transformação que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Como eu disse, nós estamos na série A Porta Estreita, e na semana passada o Bispo Sérgio fez uma grande introdução sobre esse tema. E hoje nós chegamos então nesse segundo episódio, nessa segunda mensagem dessa série, e o título dessa mensagem que eu trago hoje, desse segundo episódio, é Um Convite à Vida Peregrina. Eu quero convidá-los, assim como eu entendo que todos nós, uma vez que nos entregamos a Jesus, uma vez que atendemos ao chamado dele para nós, nós nos tornamos peregrinos. Nós não somos mais dessa terra, nós estamos aqui de passagem. E esse texto aqui é um texto que, na verdade, é o texto a partir da leitura e a partir da escrita de Lucas, tendo como base o mesmo contexto e as mesmas verdades que o Bispo Sérgio leu na última semana no texto de Mateus. O texto base para essa série, Mateus capítulo 7, o Bispo Sérgio inclusive contextualizou na última semana dizendo para nós: olha, não é por acaso que esse texto está lá no momento quase que final do Sermão do Monte. Esse texto ele está lá concluindo as ideias que Jesus trabalhou no grande sermão, o Sermão do Monte. E quando nós nos deparamos com essas palavras de Jesus, palavras que em certo momento parecem ser palavras duras, mas na verdade são palavras de amor, são palavras de instrução e palavras de acolhimento, em que Jesus traz a grande verdade dizendo: olha, a porta é estreita, né? A porta e o caminho para aquilo que eu tenho, para a vida que eu tenho proposto para vocês, é uma porta estreita e um caminho que ele é difícil, sim.
Então essa série é uma série com a qual nós temos o objetivo diante de Deus, para que nós juntos como igreja do Senhor Jesus, para que nós saiamos de um lugar comum e para que nós continuemos avançando na plena maturidade da nossa fé, amém, irmãos? Nós como filhos de Deus, como servos do Senhor, nós precisamos e desejamos avançar em maturidade de fé. Nós desejamos que nós possamos ir além, que nós possamos sair de um lugar comum, de um lugar no qual nós estamos acomodados e de fato sairmos desse lugar e avançarmos para aquilo que Deus tem para nós. E daí eu me lembro que no final do culto da última semana, nós somos fortemente levados por Deus, induzidos, para que nós nos posicionássemos, para que nós tomássemos decisões, para que nós disséssemos: Deus, nós queremos sim entrar por essa porta. Porque existe um segredo que nós vamos continuar falando durante todos esses domingos, que só entra pela porta estreita quem deseja entrar pela porta. O Senhor, Ele é um Senhor que nos respeita, Ele é um Senhor que Ele é um gentleman, Ele é um Senhor que nos acolhe, mas Ele é um Senhor que vai até onde nós permitimos que Ele possa ir, dentro das nossas escolhas. Mas talvez possamos dizer: mas Marcos, Deus não é aquele capaz de fazer tudo e operar tudo em nós? Sim, mas Ele trabalha com o respeito. Ele trabalha com a cordialidade, Ele trabalha com o acolhimento, Ele trabalha com o respeitar de cada um de nós. Por isso, irmãos, talvez o texto-chave do Sermão do Monte, que é onde essa história conclui, onde essa história termina, talvez seria o capítulo 6, versículo 8 de Mateus, em que Jesus, dizendo aos discípulos sobre como orar, Ele diz: olha, não vos assemelheis, pois, a eles. E esse trecho é um recorte quando Jesus diz: olha, não faça as coisas como os pagãos fazem. Entrar pela porta estreita, entender o caminho estreito, escolher o caminho da vida antes de qualquer coisa, é não se assemelhar aos pagãos, é não se assemelhar aos atos apenas religiosos, é não se assemelhar àqueles que dizem, mas que não fazem o que dizem, que pregam, mas que não vivem o que pregam, que professam, mas que não vivem o que professam. É não se assemelhar, é não se acomodar. Nós, como filhos de Deus, como pessoas que foram despertadas pelo Senhor, nós somos chamados a sermos diferentes, ainda que sejamos todos iguais enquanto criaturas. Porque nós dizemos: sim, somos todos iguais, porque todos nós somos criaturas de Deus, e quando respondemos ao chamado, nos tornamos filhos de Deus. Mas sermos iguais quer dizer que nós não necessariamente vamos responder de maneira igual. Quando o Senhor está trazendo esse sermão do monte, quando o Senhor está trazendo esse ensinamento sobre uma porta, sobre um caminho, sobre uma escolha, sobre um estilo de vida, Ele está dizendo: olha, vocês são todos iguais, mas vocês não podem responder de maneira igual. É importante que nós possamos responder de maneira diferente. E John Stott afirma: o Sermão do Monte é o esboço mais completo em Novo Testamento para aquilo que chamamos de contracultura cristã. Essa série, ela é em síntese uma proposta de uma contracultura cristã, que é na verdade a forma pela qual eu e vocês cristãos, filhos de Deus, jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres, senhores e senhoras, que ao respondermos a Deus, ao respondermos à fé cristã, nós então decidimos viver uma vida plena, mas uma vida baseada na perspectiva do reino de Deus, como fora dito. O reino de Deus não é um reino nosso, é o reino de um único rei, de um único Senhor. É um reino no qual só existe aquele que, como cantamos, que pode ser entronizado. O único rei que pode ser entronizado, aclamado e declarado como o Senhor de todas as coisas. E por isso então nós submetemos ao governo divino. A contracultura cristã é viver neste mundo, é ter os pés fincados neste mundo, mas ter os pensamentos e o coração conectados ao céu. Você pode dizer amém por isso? Essa série fala sobre entender que nós estamos com os nossos pés na terra. Não é desconsiderarmos o mundo e as coisas que vivemos aqui, mas é saber que estamos com os pés plantados na terra, como nosso amigo pastor Aleph Mendes canta, mas os nossos pensamentos, os nossos corações estão conectados com os céus. O desejo nosso é que esta igreja, é que os nossos irmãos e que nós possamos avançar nisso, que nós possamos crescer em graça e estatura diante de Deus e diante das pessoas. Não há dúvida, irmãos, que o propósito principal de Jesus, quando Ele então sobe para aquela colina ou para aquele monte, para além de orar e ter um tempo a sós com Deus, porque Jesus fazia isso continuamente, Ele deixa o exemplo a nós.
A vida de oração, a vida do lugar secreto, não é algo apenas imposto de fora para dentro, mas é algo que surge em nós de dentro para fora. E as mulheres estão... Já concluiu, bispo, a leitura do livro? Conclui terça agora a leitura de um livro que eu disse para a bispa, pode compartilhar esse de olhos fechados, que é o Segredos do Lugar Secreto, Bob Sorge. E se você é mulher aqui e não participou do clube da leitura, eu te digo que você está perdendo. E se você é homem, eu te digo que você não pode perder a oportunidade de ler esse livro. Inclusive a bispa conseguiu disponibilizar o livro lá em PDF, e também é um livro que é maravilhoso, no qual o Bob Sorge ele traz lá alguns segredos do lugar secreto. Salvo engano, ele está distribuído em 52 capítulos, que a ideia seriam 52 semanas, mas eu brinco dizendo, olha, eu acho difícil você conseguir esperar 52 semanas para fazer a leitura de um livro tão bom, tão pontual, com a leitura tão adequada, mas que é profundo. Ele é simples, mas sem ser simplista, compreende a diferença? É uma leitura muito simples, mas não é simplista. Existem verdades ali que ecoam do lugar secreto, que ecoam daquilo que Jesus disse no Sermão do Monte. Mas Jesus não apenas dizia, Jesus fazia. Quando ele disse que a porta era estreita, é porque ele foi primeiro e abriu a porta. Ele pegou a chave e falou assim, pode deixar que eu vou abrir essa porta estreita. Eu vou fazer algo em favor de vocês que ninguém pode fazer, que é tomar a chave da mão do inimigo, eu abro a porta e quem quiser vai entrar por ela. Daí então, irmãos, o propósito máximo do Evangelho de Jesus é que nós possamos entender que existe uma porta, existe um caminho pelo qual nós podemos e somos chamados a entrar. Mas quando Jesus então sobe para aquela colina, para aquele monte, e antes de falar para os discípulos, ele começa a ter um tempo de lugar secreto com o Pai, e o Pai ministrar o coração do Filho, mesmo ele sendo um com o Pai. Já parou para pensar nisso? Ele é um com o Pai, ele é um com o Espírito, mas em muitos momentos da sua trajetória, ele parava tudo para ter um momento com o Pai, intencional. E eu e vocês muitas vezes corremos de um lado para o outro, fazemos tudo que temos que fazer, que é importante, trabalhamos, estudamos, nos relacionamos, comemos, nos divertimos, mas nos esquecemos disso. E porta estreita aponta para ter momento com o Pai. Porta estreita aponta para entender que intencionalmente nós precisamos fazer escolhas diante do Pai. Jesus sim precisava fugir da multidão. Jesus precisava sim ter o seu momento sozinho, em secreto. Mas ele também queria trazer uma instrução, um ensinamento específico e concentrado aos seus discípulos ali. Então o Sermão do Monte, essa série de mensagens, é justamente para nos levar para um caminho de discípulos de Jesus, para um caminho de pessoas que amam tanto o Senhor Jesus, que amam tanto as verdades propagadas por Ele, que não conseguem mais viver no meio da multidão. E não viver no meio da multidão não quer dizer que você não vai ter momentos com a multidão, entendem a diferença entre viver e estar com a multidão? Por exemplo, se eu vou a um estádio de futebol, eu chego lá e eu estou com a multidão. Eu chego, ontem tinha 25 mil pessoas no estádio, foi triste mais uma vez, mas tinha, né? Mas tinha 25 mil pessoas, não é? Mas imagina comigo, o estar lá não quer dizer que eu vivo com aquela multidão. Eu estou com 25 mil pessoas todos os dias, sim ou não? Não. Eu não estou com os 25 mil pessoas todos os dias, mas tem momentos em que eu estou com a multidão. Então Jesus não diz simplesmente, olha, vira as costas, a multidão não vale a pena, a multidão não presta para nada, você não deve... Não, Jesus ele tinha momentos com a multidão, mas quando ele sobe para a colina, ele vai para o monte e fala assim, agora é o momento de um ensino concentrado. É o momento de um ensino profundo, é o momento de tomada de decisão, é o momento de levar a vida a sério. Então Jesus chega e chama aqueles discípulos para essa tomada de decisão. E dali ele apresenta, como já dissemos, apenas duas portas. A porta estreita e a porta larga. Apenas dois caminhos, o caminho fácil e o caminho difícil. Jesus não estava falando de caminho certo ou errado, ele estava falando de caminho fácil e caminho difícil, ponto final. Nós ficamos tentando florear para as nossas vontades humanas, aquilo que para Jesus sempre foi papo reto, linguagem clara. É fácil ou difícil? Viver com Jesus, irmão, se alguém te diz que viver uma vida cristã é uma vida fácil, brincou e te diz o que não é verdade. Porque viver com Jesus é escolher pelo caminho que é estreito. Como diria uma música do Apocalipse 16 dos anos 2000. Caminho estreito, estreito. Essa é a sua chance, esse é seu direito.
É uma escolha, é um caminho difícil, é um caminho de entrega, é um caminho de renúncia. E Jesus então fala que esse caminho ele aponta para um resultado. O resultado é a vida, o resultado é a destruição. É simples assim. Partindo então dessa doutrina bíblica sobre a porta estreita, vamos agora refletir sobre como, na prática, isso impacta no nosso cotidiano. Como que isso pode impactar na nossa vida? O que eu quero que eu e vocês entendamos é que a escolha ela é inevitável. No reino de Deus não existe espaço para ficar em cima do muro. No reino de Deus é indispensável fazer escolhas. Nós precisamos ter coragem de fazer escolhas. E sejamos sinceros conosco mesmo. As pessoas gostam de ser sem compromisso. Vamos ser sinceros. Nesse mundo de hoje, então, nós não gostamos de assumir compromissos. Nós não gostamos de assinar papéis. Quando fala assim, olha, assina um papel que vai valer como compromisso. Talvez nos povos ou nas gerações passadas, nós falamos sobre recontar no mês passado, a geração talvez dos mais experientes, dos mais vividos, era uma geração que eles assumiam mais compromisso que a nossa geração atual. Era uma geração que assumia compromissos a começar pela palavra, que dizia, olha, uma palavra dita é mais do que, uma palavra empenhada é mais do que valia mais do que um papel escrito na geração anterior, na geração que eu digo dos mais experientes. Agora a nossa geração muitas vezes nem com o papel assinado nós honramos. Por quê? Nós temos dificuldade em assumir compromissos. Quantas pessoas você e eu já convidamos para vir neste lugar e que falam assim, olha, eu não vou te prometer, mas qualquer dia eu vou lá. Porque as pessoas não querem assumir compromisso. Ou quantos falaram assim, eu vou, mas não vieram. E não vieram alguns porque de fato tiveram imprevistos, situações que impediram sim, mas por outras vezes não vieram porque ficaram com receio de chegar aqui e ter que assumir um compromisso. Quantos já foram desafiados na promoção do trabalho, mas que geraria assumir compromisso e não teve coragem? Quantos foram desafiados a sair de um lugar e ir para outro, não foram porque não tiveram a coragem, não tiveram o ímpeto e a força maior de assumir compromisso? Toda pesquisa de opinião pública, ela quase sempre, ou quase todas na verdade, quase sempre nos oferecem possibilidades como sim, não e prefiro não opinar. Nós vemos isso há poucos dias atrás. E aqui eu não estou falando de partido A ou B, não estou falando de candidato A ou B, eu estou falando de posicionamento. E no reino de Deus não existe meio termo. O mundo ele é formado por pessoas que continuam defendendo a ideia de Aristóteles, né? Aquele caminho mais popular da vida média, ou do meio termo. Aristóteles foi um filósofo validado, reconhecido muitas vezes, porque ele, em sua sabedoria, mas sempre ele apontava aí, se, talvez, não sei, mais ou menos. E nós muitas vezes ficamos assim. Nós ficamos com receio de sermos taxados como alguém que tomou a decisão de ser um fiel seguidor de Jesus. Alguém que tomou a decisão de ser um discípulo, alguém que tomou a decisão de ser servo. Nós temos um desafio que é que as pessoas se comprometam em serem voluntários no reino de Deus. As pessoas até falam assim, ó, eu vou, mas eu não vou dar meu nome. Porque as pessoas muitas vezes não querem se comprometer. Não querem se comprometer em ter que chegar mais cedo de fato, em ter um horário para chegar e muitas vezes não ter um horário para sair. Porque quem tem compromisso e quem é comprometido com o reino de Deus, quem exerce o serviço do reino de Deus com amor, muitas vezes é o primeiro a chegar e o último a sair. E com prazer, com alegria. Mas a porta estreita, irmãos, ela aponta para uma vida prática em que as escolhas são inevitáveis. E por isso eu te convido a abrir sua Bíblia em Deuteronômio. Vamos voltar lá no Antigo Testamento, para tu não achar que porta estreita é somente palavras de Jesus. Deuteronômio, capítulo 30. Nós estamos aqui, quando chegamos ao Deuteronômio, parte do Pentateuco. E aqui nós vemos o povo de Deus, impelidos e orientados pelos líderes daquela época, por Moisés e o seu povo, e todos que ali estavam. Deuteronômio capítulo 30, versículo 12, versículo 11. Olha o que diz esse texto, irmãos. O que hoje estou ordenando não é O que hoje estou lhes ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Ainda que eu tenha dito para vocês que é difícil,
mas eu tenho uma boa notícia: não é além do nosso alcance. Não é algo que é impossível de ser feito, senão Jesus não nos traria isso. Prova disso é que o mesmo Jesus e a mesma Bíblia diz para nós que nenhum de nós somos tentados para além das nossas forças, porque seria algo que o Senhor não poderia depois nos julgar por esta escolha de sim ou de não. Então o texto continua dizendo o seguinte: o que hoje estou lhe ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance, não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamará-lo a nós, a fim de que lhes obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando para proclamar a nós, a fim de que obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer. Continuando: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que sem dúvida vocês serão destruídos. Vocês não verão muito tempo na terra em que vocês vão entrar, e da qual vão tomar posse depois de atravessarem o Jordão. Versículo 19, para mim, muito impactante, 19, 20 e 21. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante. Abraão, Isaque e Jacó, termina esse texto. O texto que nós lemos de Lucas diz menção a Jesus dizendo: olha, aqueles que chegaram, baterem na porta, depois que ela estiver fechada, eles vão chorar, eles vão ranger dentes, porque não entraram pela porta estreita, não entraram pelo caminho difícil, não escolheram a vida desde os antepassados. Sabe o que aconteceu? Vai chegar um momento que eles vão olhar e vão ver Abraão, Isaque e Jacó, e aqui também fala de Abraão, Isaque e Jacó. Meus irmãos, a escolha é inevitável. No reino de Deus, e para atender à vida de um peregrino ou de uma peregrina aqui na terra, nós precisamos fazer escolhas, nós precisamos tomar decisões, nós precisamos olhar para as escolhas que Jesus aponta para nós e dizer: eu escolho a porta estreita, eu escolho o caminho difícil, mas eu escolho o caminho da vida, o caminho da comunhão, o caminho da alegria que eu só encontro nele. Nem é preciso dizer, irmãos, que uma conversa como essa está fora de moda no nosso tempo. Mas o Evangelho é uma contracultura para o nosso tempo. É a contracultura do reino de Deus. Segundo, é preciso andar no caminho dos justos. Escolher viver como um peregrino na terra e como alguém que decidiu andar e caminhar apontando para a porta estreita é viver o caminho dos justos. Salmo capítulo 1, a partir do versículo 1 diz: como é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nessa lei ele faz o que? Ele medita, ele gasta tempo, ele para, ele reflete, ele toma decisões. Quando? Todos os dias? Todos os dias, mas também todas as noites. Ele faz isso, e por isso ele é como uma árvore. Árvore essa que é plantada, mas plantada não como numa terra seca, mas plantada como junto às correntes. Correntes essas que vão nutrir, e que à medida que vai nutrindo, à medida que vai preparando aquela árvore, vai chegar um tempo que essa árvore vai fazer o quê? Vai frutificar. Você pode dizer amém comigo por isso? Vai frutificar. Quem escolhe o caminho dos justos, chega o tempo em que ele frutifica, chega o tempo em que ele gera frutos e frutos que permanecem, chega o tempo em que ele prospera, chega o tempo em que ele
cresce, chega o tempo em que ele se torna atraente aos olhos de Deus e depois aos olhos das pessoas. Mas é preciso escolher o caminho dos justos. A sabedoria piedosa declara aqui nesse Salmo 1 que o resultado final ele só existe de duas formas: ou o caminho dos justos ou o caminho dos ímpios. A escolha pela porta, irmãos, é a escolha de qual caminho? Dos justos ou dos ímpios? Porque esse mesmo texto de Salmo, ele termina dizendo, olha, mas o Senhor, ele não reconhece os ímpios. O Senhor não reconhece o caminho dos ímpios. Olha ali no Salmo 1, versículo 6. Pois o Senhor aprova, o Senhor se agrada do caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva aonde? A destruição. É o caminho da porta larga. É o caminho da irresponsabilidade. É o caminho da desordem. É o caminho do eu acho, eu penso e não o que eu creio. Nessa busca ou nessa necessidade de tomar decisões, muitas vezes nós ficamos com o que nós achamos, com o que nós pensamos ou com o que nós sentimos, ao invés de escolhermos ao que nós cremos. As nossas verdades, as nossas escolhas e os nossos caminhos, pautados na justiça de Deus, são caminhos que devem ser não o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, mas o que eu creio. Por isso que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem convicção. É sobre permanecer no caminho. É sobre permanecer no caminho da justiça, da lealdade, da verdade, custe o que custar. Aqueles a quem chamamos povo de Deus, os quais Deus acolhe em sua presença e favorece com salvação e bênção, eles são caracterizados por justiça, verdade e retidão. Justiça, verdade e retidão são atributos de cristãos que andam pelo caminho que vai levá-los a entrar pela porta estreita no grande dia. Isso precisa ser algo inegociável. Retidão, irmãos, justiça e verdade. E sabe o que isso quer dizer? Que os pecadores não têm lugar entre esses. A vida de pecado, ela não pode ser comum para nós. Pecado é um acidente. Não por acaso o salmista diz, Senhor, livrai-me dos meus pecados intencionais. Isso aí é um coração rendido de alguém que fala assim, olha, pecado na minha vida é acidente. Pecado na minha e na sua vida não pode ser algo conveniente. Não pode ser algo do dia a dia. O que tem que ser do nosso dia a dia é justiça, retidão e verdade. E daí então nós entramos pelo caminho da justiça e pelo caminho da verdadeira piedade. Muitos confundem piedade com passar necessidade. E essa não é a piedade da fé cristã. A piedade da fé cristã, ela diz respeito à obediência às diretrizes da palavra de Deus. Isso é piedade para Cristo. Piedade para Cristo não é alguém que sai... Tadinho de mim, ai meu Deus, mais uma vez, não, eu vou passar necessidade, eu vou viver em dificuldade, eu vou viver na escassez. Não, as pessoas em detrimento de uma piedade estão vivendo uma falsidade. Porque a verdadeira piedade, irmãos, quando Pedro escreve na sua carta, quando os irmãos apóstolos se colocam à disposição do reino de Deus, apontam, olha, o caminho da porta estreita, o caminho dos justos, é um caminho de piedade no qual você vive uma vida de obediência e de entrega, submetido às verdades das Escrituras de Deus. Por isso eu estou meditando de dia e de noite. Daí então, para falar sobre qualquer coisa, tomar qualquer decisão e fazer qualquer escolha, não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia diz sobre. A porta estreita é colocar a Bíblia no centro das verdades que você segue. A porta estreita é submeter o teu coração, as tuas intenções, às verdades do Deus único e poderoso. Terceiro e último. A porta estreita é um convite a essa vida peregrina. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2.
versículo 11. Vocês, porém, são geração eleita. Vamos lá no versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Segundo, 1 Pedro 2,9, perdão. Falei errado, então. 1 Pedro 2,9, isso? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quantos são povo exclusivo de Deus? Diga amém. De novo, quantos são povo exclusivo de Deus? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Versículo 11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, que guerreiam contra o espírito. Há uma insistência aqui do nosso querido apóstolo Pedro. Uma insistência para que eu e vocês, que entendemos e que desejamos entrar pela porta estreita, mas eu não quero entrar pela porta estreita sozinho. Eu quero entrar pela porta estreita com os meus familiares, amém? Eu quero entrar pela porta estreita com a minha esposa, amém ou não? Eu quero entrar pela porta estreita com os meus filhos. Eu quero entrar pela porta estreita com os meus amigos. Eu quero entrar pela porta estreita, inclusive com aqueles que eu não conheço. Quantos querem isso também? Não por acaso, Pedro insiste, irmãos. Eu insisto, irmãos, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Não vivam, abandonem essa vida que atende aos desejos deste mundo, entendendo que vocês são peregrinos. Irmãos, o que são peregrinos? Peregrinos são pessoas que vêm temporariamente na terra, mas sabendo que o seu lar é os céus. E daí eu pergunto, quantos peregrinos temos aqui nesta manhã? Quantos são peregrinos aqui de fato? Essa expressão peregrino, ela é bíblica, mas ela se tornou reconhecida internacionalmente a partir de um grande lançamento em 1678, de um best-seller de um autor chamado John Bunyan. Esse livro, O Peregrino, ele é tido e havido por muitos como o livro mais publicado e mais vendido depois da Bíblia. E ela conta a história de maneira alegórica sobre a cidade celestial. Esse livro, O Peregrino, eu ouso dizer que nenhum cristão, para além da Bíblia, poderia deixar de lê-lo. Não poderia deixar de gastar tempo em casa, com a sua família. O primeiro livro que eu quero que a Maitê leia por completo, sozinha, é esse livro, O Peregrino, porque ele é o livro que se tornou referência de maneira alegórica sobre a cidade celestial. Sabe, C.S. Lewis, ele se inspirou no Bunyan. Sabe, o Tolkien, ele se inspirou no Bunyan. Por quê? Porque ele se tornou o grande escritor alegórico, criativo do século ainda 17. Vai completar agora 500 anos. Daqui 50 anos, então tem quase 450 anos dessa publicação, O Peregrino. E na verdade ele estava contando a minha, a sua história, de pessoas que entenderam que existe uma porta, existe um caminho, que responderam, que querem, que vão dar a vida, que vão ensinar os seus, que vão pegar na mão dos filhos, dos amigos, dos familiares, e vão dizer, olha, a porta é difícil, a porta é estreita, o caminho é difícil, mas nós vamos porque é o único caminho de vida que nós temos. O tema essencial da Bíblia, desde o começo até o fim, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo, como nós lemos no versículo 9. Irmãos, Deus está nos chamando mais uma vez para Ele, para mais perto dEle, para mais juntos dEle. Nós podemos falar de muitas coisas, mas nada pode fugir do propósito central, que é Deus chamando um povo para ser exclusivo dEle. Essa série é para aqueles e para aquelas que querem ser exclusivos dEle. É para aqueles que não querem ficar em cima do muro. É para aqueles que não querem ter dúvida de que são peregrinos aqui na terra e que vão responder a essa vocação. Então, se alguém te perguntar qual é a tua grande vocação, talvez você não saiba a tua vocação específica, mas tu sabe qual é a vocação de todos nós. É que nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. É viver na terra conectado com os céus. É pisar na terra com o coração nos céus. E daí o último texto, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo,
Procurem as coisas que são de onde? Da terra. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Irmãos, a nossa vida está escondida com Cristo. Você tem noção disso? No mundo celestial, na cidade celestial, na Jerusalém celestial, a nossa vida ela já está escondida com Cristo. É como se brincássemos de pique-esconde na nossa realidade, e quando achássemos, não nos achasse Cristo em nós. Por isso que Paulo diz: Cristo em mim é a esperança da glória. Irmãos, está na hora de nós aparecermos menos e Cristo aparecer mais em nós. Entrar pela porta estreita é isso aqui, é ser escondido em Cristo, é ser revestido em Cristo, é se parecer mais com Jesus, é no trânsito parecer mais com Jesus, é no trabalho se parecer mais com Jesus, é no relacionamento se parecer mais com Jesus, é quando estiver sonhando, sonhar mais parecido com Jesus. É não viver a vida com os pensamentos só aqui, é ver a vida mantendo ela o tempo todo conectado com os céus. Então quando alguém olhar para ti e falar assim: pô, parece que tu tá voando, fala assim: cara, eu estou voando, porque eu não sou desse mundo, eu sou de outro. Quando alguém disser: você é um extraterrestre, de fato nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Quantos são aqui só de passagem? Os céus é o nosso lugar, os céus é tanto a nossa origem quanto o nosso destino. Daí então, as declarações que vêm, depois você pode ler, as declarações que vêm nesse texto de Colossenses, irmãos, são declarações práticas de alguém que decidiu viver com os pés na terra, mas com o coração, com os pensamentos, com as atitudes conectadas nos céus. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, soberba, idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência. Irmãos, Deus não é irado por natureza, mas Deus se ira, porque Ele é justo por natureza. Quando nós amamos mais deste mundo, nós vemos um Deus irado, sim. Mas não um Deus que não é amoroso, mas um Deus que é justo. Mas um Deus que olha para os filhos, que olha para aqueles que Ele colocou a marca: peregrino, peregrina, peregrino, peregrina, está aqui em mim, está em você essa marca. E quando nós vivemos mais com os nossos pés e com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes fincadas na terra do que deveríamos estar, é um Deus irado, é um Deus que olha e fala assim: não, isso não é justo, isso não é coerente, isso não é resposta que eu tenho para esses meus peregrinos, para esses meus filhos. Por isso, irmãos, já passou da hora de fixarmos o nosso coração e os nossos pensamentos nas coisas que são do alto. Vamos viver como temos que viver aqui na terra, mas que os nossos corações, nossos pensamentos sejam fixados no alto. Vamos fazer morrer as práticas que pertencem à natureza terrena. E você sabe quais são as práticas que são da natureza terrena aí, que estão sendo pedras no seu sapato. Você sabe, no fundo, no fundo. Ninguém está aqui para apontar o dedo, existe algo dentro de nós que é o autoexame. O salmista Davi, ele diz algo: Senhor, sonda o meu coração. O último versículo do Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me desses caminhos e conduza-me às veredas da tua justiça. Quantos querem isso para a tua vida? Caminho estreito, irmãos, é todos os dias você fazer um autoexame. O autoexame, ele é mais potente, ele é mais poderoso que um exame feito por alguém que não te conhece ou por alguém que estabelece julgamentos. O autoexame é aquele que é você e você mesmo. É você e Deus. Eu digo muito para as pessoas que nós acompanhamos: sabe qual que é o melhor dia da tua vida? O dia que você olhar no espelho e você mesmo avaliar quem você é diante de Deus. Mais importante que quando pastor, líder, mãe, pai, amigo, inimigo, namorado, esposo disser coisa a teu respeito, o dia que você olha no espelho, olha para você mesmo e você entende quem você é em Deus, tudo muda de dentro para fora. Em suma, o clamor dessa série é para que nós possamos juntos avançarmos, porque tudo que é certo é difícil, é estreito. Tudo o que é certo é difícil e é estreito.
Tudo que vem fácil, o ditado popular já diz, é fácil. Por que nós não valorizamos muitas coisas que são fáceis? Porque elas vieram fáceis. E quando elas vão, muitas vezes nós nem percebemos tanto. Nem faziam tanta falta porque não houve empenho, não houve decisão, não houve entrega. Essa série é sobre entrarmos por um caminho de quem são de fato peregrinos de Deus. Quem estão na terra, mas estão vivendo com o coração conectado nos céus. Acalmem os seus corações, mas tenham a coragem de permitir que vocês vivam, juntamente comigo, experiências diárias de pessoas que estão posicionadas em Cristo. Posicionadas em Cristo. Não procuremos atalhos, irmãos. Não existe atalhos para a porta estreita. Eu vou pular a etapa. Não tem como. Eu vou por outro caminho. Não tem outro caminho. É só um caminho. É só uma verdade que aponta para uma única vida. Não tem atalhos no reino de Deus. Não tem atalhos no reino de Deus. Não tem atalhos para entrar pela porta estreita. Muitas vezes o mercado, é que eu estou usando uma expressão mercadológica, mas para que vocês entendam, muitas vezes o mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida, que podem ser aplicadas muitas vezes no nosso tempo. Faça isso, faça aquilo, simplesmente, pronto, está garantido nos céus. Não caiam nesse golpe, irmãos. Ainda que multidões o recomendem, o caminho para a vida, o caminho para Deus é difícil e requer dedicação e entrega total. Você pode se colocar de pé no teu lugar? Dentro da história, peregrinos e estrangeiros muitas vezes foram confundidos com nômades, mas não são. Nômades são aqueles que não têm moradia fixa e que transitam de um lugar para outro. Peregrinos são aqueles que estão aqui, mas que sabem que não são daqui, mas eles sabem qual é o seu destino. Nômades são pessoas que estão correndo o mundo afora, buscando respostas, fórmulas mágicas para como se conectar à fé ou como se conectar a Deus. Peregrinos já sabem qual é o único caminho que os conecta a Deus. Peregrinos são aqueles que sabem que existe uma porta. Nômades são aqueles que batem em qualquer porta. Nós não somos desses, irmãos. Nós não somos desses. E não podemos nos contentar em ser em algum momento se já fomos. O caráter de um cristão, ele precisa romper com a lógica desse mundo. O comportamento de um jovem cristão, de um homem, de uma mulher cristã, de uma criança cristã, de um adolescente cristão, de um avô cristão, de uma avó cristã, irmãos, não pode ser como a cultura desse mundo quer nos inculcar. A postura de um esposo cristão não é a postura de um esposo deste mundo. Para o mundo, o adultério é normal. Para nós, nunca será normal. Para o mundo, sexo antes do casamento é normal. Para nós, nunca será normal. Para o mundo, entregar-se aos vícios é normal. Para nós, nunca será normal. Para o mundo, imoralidade sexual, perversão sexual é normal. Para nós, nunca será. Para o mundo, ganância é normal. Para nós, nunca será. Existe uma tropa de elite do reino dos céus, cujo título é Os Peregrinos. É tempo de nós sermos parte dos peregrinos dos céus. Algumas perguntas que talvez vocês podem fazer para vocês mesmos. Como, então, servir ao mundo sem me amoldar ao mundo? Pergunte, dentro do seu coração, como que eu posso servir no mundo, ou servir ao mundo, servir as pessoas, mas sem me acomodar, sem entrar na forma desse mundo. Entende isso? Por isso, quando as pessoas olharem, o Marcos é alguém que serve onde ele está. Que ele serve nos locais, serve na escola, serve nas faculdades, serve nos ambientes que ele frequenta. Mas ele não pode se colocar na forma desses ambientes.
É servir ao mundo sem ser deste mundo, amém? Uma outra pergunta: de que maneira essa consciência de transitoriedade, de saber que nós estamos passando, nós somos viajantes com um destino, que é os céus, poderia nos ajudar a viver de maneira mais simples, justa e autêntica o nosso cristianismo? Se preciso for, faça um checklist, seja no celular ou no papel. Nós não podemos ficar só no mundo das ideias, eu não sei vocês, mas quando eu coloco no papel, irmãos, muita coisa muda. Quando eu registro, quando eu anoto, porque eu entender e eu organizar e saber que existem maneiras simples que eu posso me posicionar como alguém que é um peregrino aqui na terra. E uma terceira pergunta: o que podemos e precisamos imprimir em nosso estilo de vida a partir de hoje, a partir de agora, de modo que seja permanente em nosso dia a dia e que diz que nós escolhemos pela porta estreita? Isso fala dos frutos. O que nós vamos decidir para o nosso estilo de vida hoje, aqui agora, que amanhã, segunda-feira, não vai ser nunca mais como as segundas-feiras que você já viveu, que na terça não vai ser mais igual, que a quarta, e assim até que você chegue na Jerusalém celestial que te aguarda e me aguarda. O que você pode fazer? O que você precisa fazer? Existe um caminho para a porta estreita. Se eu puder, eu te deixo uma dica. Faça como o salmista. Salmo 84, versículo 5. O salmista diz: como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Sabe, irmãos, ser peregrino tem que ser de coração. Um torcedor de um time de futebol, ele torce de coração, ele grita de corpo e alma, ele transpira aquele clube. Está na hora de nós transpirarmos a nossa paixão por sermos peregrinos. Vamos orar e falar assim: Deus, me faça um peregrino de coração. Eu imagino João Júnior, um peregrino de coração, mais do que o time de futebol que ele torce aqui na terra. Meus amigos, nunca mais o mundo seria o mesmo. É tempo de um posicionamento, irmãos. Imagine adolescentes peregrinos de coração. Enquanto nós bandeiramos com as bandeiras os nossos partidos e times, nós bandeirando a bandeira de que somos peregrinos. Imagina jovens peregrinos, imagina Velox peregrinos, imagina uma igreja de fato, homens e mulheres peregrinos de coração, irmãos. Sabe onde que você vai encontrar força? No próprio Deus. Ele é tão lindo que ele diz o caminho, ele aponta o caminho, mas ele se coloca no caminho conosco, ele não nos deixou sozinhos.